Olá pessoal, vamos resolver mais um item aqui, dessa vez do vestibular UNB 2023. E ele fala o seguinte: em 2021 comemorou-se o centenário da descoberta e da produção da insulina. No Brasil, a produção de insulina recombinante iniciou-se mediante a colaboração entre a empresa Biobras e pesquisadores da Universidade de Brasília. Considerando o texto precedente como motivador, julgue os itens subsecutivos. Na produção de insulina, com o uso da tecnologia do DNA recombinante, ocorre a inserção do gene que codifica a insulina em plasmídeos, os quais posteriormente são introduzidos em bactérias. Então, o que a gente pode pensar aqui? A gente vai ter aqui o nosso plasmídio, que nada mais é do que o DNA bacteriano, né? Que é circular. Bora lá. Então, a gente tem aqui o nosso DNA bacteriano. E aí, a gente também vai ter aqui o nosso... Vou de vermelho aqui. A gente vai ter aqui o nosso DNA. E aí, o que ocorre? A gente vai pegar e vai cortar aqui, ó. Usando enzimas de restrição. Enzimas de restrição. E aí, quer dizer, a gente não precisa cortar dos dois lados, não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse... Peraí, só vou fazer de um lado assim. Aqui, ó. Tá, a gente usou a enzima de restrição. E aí, a gente vai cortar em 2 pontos, nesse caso aqui, ó. Pá. E esse gene que a gente cortou, que a gente está precisando, que a gente cortou aqui com as enzimas de restrição, é o gene para produção de insulina, né? E o que ocorre? A gente vai pegar... Opa! Deixa eu voltar aqui. A gente vai pegar esse gene e vai introduzir no plasmídio, fazendo mais ou menos isso aqui, ó. Enfim, não tá indo. Então, quando a gente inserir esse gene aqui, por exemplo, assim, e aí a gente aplicar as enzimas ligase, aí a gente vai ter um plasmídio recombinante, né? E esse plasmídio recombinante, ele pode ser inserido em uma célula, de um procarionte, né? No caso vai ser de uma bactéria. E aí ela vai pegar esse plasmídio que a gente produziu aí e vai fazer multiplicação e vai também se dividir, reproduzir, enfim. E aí a gente vai ter a produção rápida de insulina, né? E ele fala o seguinte no item: na produção de insulina com o uso da tecnologia de DNA recombinante, ocorre a inserção do gene que codifica a insulina em plasmídeos, ou seja, a gente inseriu esse gene aqui, né, que codifica a insulina, e aqui é o plasmídio, né? Os quais posteriormente são introduzidos em bactérias. Então, foi o que ocorreu aqui. Então, esse item 112 está certo.
Mas já que a gente já está nessa ideia, vamos resolver uma questão rapidinho aqui do Enem. Um novo método para... Essa questão aqui é de 2009. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza a tecnologia do DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada, que no caso aqui é a Biobras, né, como a gente viu no outro item. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O hormônio, no caso, é a insulina, né? O processo permitiu a fabricação de insulina em uma quantidade maior em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A produção de insulina pela técnica de DNA recombinante tem como consequência o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. Errado, né? Como ele falou, o método tradicional é extraindo o hormônio a partir das células do pâncreas de animais abatidos. Só que essa técnica é totalmente diferente dessa. E ele até fala no texto, né? O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional. Ou seja, esse é o método, o item A fala do método tradicional, o que não tem influência nenhuma, não tem ligação nenhuma, na verdade, com a tecnologia do DNA recombinante, né? Que foi como a gente viu aqui no item da UNB. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. Não, né, gente? Também esse daqui não tem nada a ver. Poderia ser que faça, assim, poderia, mas aí só se o cientista quisesse formar uma célula resistente a antibióticos. Mas o que ocorre aí para selecionar micro-organismos resistentes a antibióticos é um processo de seleção natural, né? A seleção natural vai agir de forma que a pessoa vai tomar antibióticos, se ela não tomar pelo tempo estipulado, provavelmente vai sobrar bactérias que resistiram à ação do efeito do antibiótico, e aí posteriormente podem se multiplicar, e aí a pessoa vai ter um problema, né? Porque ela vai ter bactérias super resistentes a antibióticos no organismo dela, né? Então, mais nesse sentido, assim, de seleção natural. Poderia, claro, fazer uma bactéria mais resistente, só que não é o caso aí, né? O caso do item está falando da produção de insulina pela tecnologia do DNA recombinante, então não tem nada a ver com esse item. O processo na técnica de síntese química de hormônios, esse daqui é o mais sacana, né? Porque aqui é biológica. Então, por isso que esse item está errado. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos? Sim. E a criação de animais transgênicos. Não tem muito a ver, mas também envolve engenharia genética. A produção de animais transgênicos envolve ideias parecidas aí, mas não é o caso. A gente tem muitos casos de animais para transgênicos, no caso de para alimentação, né? Resistente a uma determinada praga, por aí vai. E só que não é porque fala assim, a produção de insulina, gente. Insulina. Então tem que ter cuidado com o comando, né? Pela técnica do DNA recombinante, tem como consequência
Então, não vai ser a E. A criação de animais transgênicos? Não. Então, a letra D é a que melhor se encaixa. Vai ter um impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos, principalmente os diabéticos com diabetes mellitus tipo 1, também conhecida como diabetes juvenil, que é quando o indivíduo não consegue produzir insulina. E aí ele precisa tomar insulina diariamente. É bem complicada essa situação deles. Pode ser que em determinados casos, indivíduos com diabetes do tipo 2 também tenham que receber insulina, só que geralmente quem tem diabetes do tipo 2 produz a insulina, o problema é o impacto dela nas células-alvo, que nem sempre é respondido, né? O efeito do hormônio na célula que ele deveria agir. Então, a gente fica com o item D. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal.